Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual direção seguir, como se todas as portas estivessem fechadas? E se hoje fosse o dia em que o céu decide intervir e mostrar o caminho certo? Neste vídeo, você será conduzido por uma oração poderosa a São Miguel Arcanjo, o guerreiro celestial que Deus envia para abrir estradas onde antes só havia bloqueios e trazer oportunidades que você jamais imaginou possíveis. Prepare-se para viver uma experiência única de fé, clareza e esperança. Permita que a espada de luz de São Miguel corte as dúvidas, quebre os obstáculos e revele diante de você um futuro de abundância, paz e direção divina. Fique até o final, porque neste momento portas invisíveis estão se abrindo para transformar sua vida. Imagine-se parado em uma estrada escura, sem placas, sem direção, apenas cercado pelo silêncio e pelo peso da incerteza. Esse é o retrato da vida de muitos que hoje estão ouvindo estas palavras. O coração clama por respostas, a mente se perde em dúvidas e o futuro parece encoberto por uma névoa que não deixa enxergar o próximo passo. É nesse exato cenário que São Miguel Arcanjo entra em ação. Hoje ele ergue sua espada de luz não apenas para afastar o mal, mas para iluminar o caminho que você deve seguir. Há momentos em que todo o esforço humano parece insuficiente, quando portas se fecham uma após a outra e o medo de errar paralisa até mesmo os sonhos mais fortes. Talvez você já tenha sentido isso, a sensação de andar em círculos, de não saber por onde avançar. Mas agora, neste instante, algo sobrenatural está acontecendo. O céu está se movendo e São Miguel foi enviado para clarear seus passos e revelar oportunidades inesperadas. Enquanto você escuta cada palavra, visualize esse anjo poderoso abrindo caminhos diante de você, cortando obstáculos invisíveis e revelando portas que até ontem estavam trancadas. Este não é apenas mais um momento, é um chamado divino para que você entenda que há um destino preparado e que hoje o céu está pronto para mostrá-lo a você. A dúvida é uma prisão invisível que aprisiona a mente, corrói a alma e trava os passos. Ela não aparece de forma brusca, mas se infiltra de maneira sutil, como uma voz silenciosa que insiste em perguntar: e se eu errar? E se não for o caminho certo? E se tudo desmoronar? Essa voz não grita, mas pesa, e pouco a pouco paralisa os sonhos e rouba a coragem de avançar. Muitas vezes a dúvida se veste de prudência, mas na verdade é medo disfarçado. Ela transforma oportunidades em ameaças, transforma decisões em tormentos e faz com que o coração se torne um campo de batalha. É por isso que tantos permanecem no mesmo lugar por anos, mesmo sentindo no íntimo que deveriam ter dado passos maiores. A dúvida cria raízes, e essas raízes geram estagnação. Você já percebeu como a incerteza corrói até os momentos mais simples? É como carregar um peso constante nos ombros, sem que ninguém ao redor consiga ver. É deitar-se à noite com a mente cheia de caminhos possíveis, mas acordar no dia seguinte sem coragem de seguir nenhum. É viver de esperas, adiando decisões, acumulando frustrações. E nesse ciclo, a vida parece escorrer pelos dedos, enquanto as oportunidades se perdem como areia levada pelo vento. A dúvida não é apenas uma sensação mental, ela é também um ataque espiritual. Forças invisíveis sabem que o medo de errar é suficiente para impedir alguém de conquistar. Por isso, alimentam pensamentos de fracasso, repetem lembranças de derrotas passadas e instalam a falsa convicção de que é mais seguro permanecer parado do que correr o risco de avançar. Mas permanecer parado, no fundo, é perder ainda mais. Esse drama da dúvida é um dos maiores inimigos da prosperidade, da paz e da realização. Porque quem duvida não consegue enxergar com clareza, não percebe os sinais que o céu envia, não identifica as portas que Deus abre. É como caminhar em uma estrada coberta por neblina.
A direção existe, mas a visão está bloqueada. E é justamente aí que São Miguel Arcanjo se manifesta. Ele não vem apenas como o protetor de batalhas externas, mas como aquele que rasga a escuridão da incerteza. Ele ergue a espada de luz e corta a névoa que obscurece a visão, revelando o caminho certo diante de você. Ele coloca ordem onde havia confusão, força onde havia medo e confiança onde antes só havia insegurança. A dúvida pode até ter roubado anos, mas a presença de São Miguel tem o poder de restaurar em dias o que parecia perdido. Porque quando a direção divina é liberada, oportunidades se alinham, portas se abrem e até as decisões mais difíceis encontram paz no coração. Hoje você precisa ouvir isso. A dúvida não tem mais autoridade sobre sua vida. O medo não pode mais decidir por você. São Miguel está entrando agora na sua estrada, e o que parecia labirinto começa a se transformar em um caminho reto, iluminado e cheio de clareza. O tempo da indecisão está chegando ao fim, e um tempo de certeza e avanço começa diante dos seus olhos. Existem momentos em que a vida parece nos levar até uma encruzilhada. De repente, você está diante de várias opções, e nenhuma delas parece completamente segura. Um caminho parece mais rápido, mas esconde incertezas. Outro parece mais estável, mas traz a sensação de estagnação. Há também aquele que seduz com promessas, mas no fundo carrega armadilhas. E enquanto os olhos observam as possibilidades, o coração se pergunta: qual é o caminho certo? Qual decisão vai mudar minha história sem me levar ao fracasso? As encruzilhadas da vida não são apenas escolhas externas, são também batalhas internas, onde fé e medo se enfrentam, onde esperança e insegurança se chocam. É nesse lugar que muitos sentem o peso de estarem sozinhos, como se nenhuma resposta viesse, como se o céu estivesse em silêncio. E esse silêncio parece cruel, porque a alma clama por uma direção clara e cada segundo de espera soa como atraso. O mais difícil das encruzilhadas é que elas testam não apenas nossa decisão, mas também nossa confiança. É fácil acreditar quando tudo está claro, mas como acreditar quando cada estrada parece encoberta de dúvidas? Como seguir quando a mente diz, não arrisque, mas o coração sussurra, avance? Esse conflito é o que trava tantos sonhos. E o inimigo espiritual se aproveita desse momento de vulnerabilidade, soprando mentiras. Você não vai conseguir. Se tentar, vai fracassar. Melhor ficar onde está. Essas mentiras soam convincentes, porque se alimentam das cicatrizes de derrotas passadas. Mas há algo que poucos entendem. Encruzilhadas não são sinais de derrota, são convites divinos para uma intervenção maior. Deus permite certos momentos de indecisão não para punir, mas para ensinar que não é a lógica humana que revela o caminho certo, mas a direção que vem do céu. E é exatamente aí que São Miguel Arcanjo entra em cena. Não como uma voz distante, mas como guia presente. Imagine-se diante dessa encruzilhada. O peso das escolhas te paralisa, mas de repente, uma luz rompe a escuridão. São Miguel aparece, espada em mãos, não para decidir por você, mas para remover os véus que escondiam a estrada correta. Ele não apenas ilumina o caminho, mas também fecha as rotas que levariam à perdição, para que você não seja enganado por atalhos disfarçados de bênçãos. Quando São Miguel se move, o coração que antes estava em conflito encontra paz. A mente que estava confusa começa a enxergar sinais claros. E as oportunidades que antes pareciam ocultas começam a se revelar como portas abertas pelo próprio céu. Ele te mostra que encruzilhadas não são becos sem saída, mas pontos de revelação. Porque é no limite da incerteza que os maiores milagres acontecem. As encruzilhadas da vida são o lugar onde Deus prova que Ele nunca deixa seus filhos sozinhos. E se hoje você está parado diante de uma, saiba que São Miguel já está caminhando à sua frente. O que parecia neblina vai se dissipar.
O que parecia bloqueado vai se abrir, e o que parecia impossível vai se transformar em uma oportunidade inesperada, preparada especialmente para você. Muitos conhecem São Miguel apenas como o anjo guerreiro, aquele que empunha a espada contra as forças das trevas e protege os filhos de Deus. Mas há uma dimensão pouco explorada de sua missão. São Miguel também é mensageiro de direção, aquele que ilumina a estrada certa quando todas as outras parecem escuras. Ele não é apenas o guardião do combate. É também o guia que mostra onde colocar o próximo passo. Na palavra, vemos Miguel surgindo em batalhas celestiais, mas cada intervenção dele traz algo além da vitória, traz clareza. Ele não aparece apenas para lutar contra o inimigo. Ele aparece para mostrar que o povo de Deus não está perdido. Essa clareza é um dos maiores milagres que alguém pode receber, porque de nada adianta ter força sem saber onde usá-la, ou ter fé sem saber para onde direcioná-la. Quantas vezes você já pediu a Deus um sinal? Quantas vezes se sentiu sufocado pela dúvida, tentando entender se aquela porta deveria ser aberta ou fechada? É justamente nesses momentos que São Miguel se aproxima, porque a dúvida prolongada também é uma arma do inimigo. O inimigo sabe que um coração confuso é um coração paralisado. Por isso, a missão de Miguel é trazer ordem ao caos, luz onde havia sombra, direção onde havia estagnação. Quando ele se manifesta como mensageiro de direção, algo poderoso acontece. As portas que eram ilusões, disfarçadas de bênçãos, começam a se fechar diante de você. E as portas que realmente vêm de Deus começam a se escancarar. É como se a própria estrada fosse redesenhada diante dos seus olhos. Aquele emprego que parecia improvável começa a dar sinais de que é possível. Aquele relacionamento que parecia dúvida se revela como resposta. E aquela ideia que estava adormecida dentro de você começa a pulsar com uma nova clareza. Miguel não apenas aponta caminhos, ele corta os ruídos que te confundem. Ele cala as vozes que dizem, você não consegue, e faz ecoar dentro de você uma certeza firme. Eu estou aqui. Avance, porque o caminho já está iluminado. Ele não dá apenas instruções, ele caminha na frente como um general que guia seus soldados, abrindo passagem e afastando perigos invisíveis. E aqui está o detalhe mais poderoso. Quando São Miguel guia, ele não entrega apenas a direção, ele entrega também as oportunidades inesperadas que surgem pelo caminho. Muitas vezes, não é só sobre saber para onde ir, é sobre encontrar no trajeto as bênçãos que Deus já preparou. Miguel abre portas que você nem sabia que existiam, conecta você a pessoas que vão acelerar sua jornada e coloca diante de você recursos que pareciam inalcançáveis. O que antes era incerteza se torna clareza. O que antes era medo se torna confiança. E o que antes parecia um deserto se transforma em uma estrada iluminada, repleta de oportunidades que só poderiam ter vindo dos céus. Quando São Miguel atua como mensageiro de direção, não há espaço para dúvida. Você sabe, no fundo da sua alma, que está no caminho certo, porque o próprio céu confirmou sua rota. Feche os olhos por um instante e imagine a estrada da sua vida. Talvez hoje você a veja coberta de pedras, bloqueada por portões enferrujados ou cercada por paredes que parecem impossíveis de atravessar. Pode ser que você esteja parado há anos diante de uma encruzilhada, sem saber se segue para a direita, para a esquerda ou se simplesmente permanece imóvel. Essa cena representa o peso da dúvida, da estagnação e da falta de clareza. Mas agora algo começa a mudar. No silêncio dessa estrada, uma presença imponente se aproxima. São Miguel Arcanjo entra no cenário da sua vida. Não como uma ideia distante, mas como uma força viva, enviada por Deus para caminhar à sua frente. Sua armadura brilha como reflexo da glória divina.
e em suas mãos está a espada de luz, que não apenas corta correntes, mas também ilumina caminhos. Ele ergue a espada no alto e imediatamente uma luz intensa começa a rasgar a escuridão ao redor. A estrada que antes era sombria vai se revelando diante de você, como se cada passo fosse iluminado no momento exato em que precisa ser dado. Portões que estavam trancados há anos começam a ranger e se abrir sozinhos. Portas que pareciam inacessíveis se escancaram diante da sua presença. Não por sua força, mas porque o céu decidiu abrir caminhos onde antes só havia bloqueios. Enquanto Miguel avança, você percebe que não está apenas assistindo a uma cena. Você está dentro dela. O som das correntes caindo ecoa, como um lembrete de que nada que te prendia tem poder contra a espada de luz. O peso nos seus ombros começa a desaparecer e uma leveza nova invade sua alma. Cada passo que você dá atrás de Miguel é um passo em direção ao propósito que Deus escreveu para sua vida. Agora veja algo ainda mais profundo. À medida que a luz da espada avança, oportunidades que antes estavam escondidas surgem como portas douradas à beira da estrada. Algumas delas você nunca teria imaginado, mas estavam lá o tempo todo, esperando pelo momento certo de serem reveladas. São pessoas que chegam para apoiar sua jornada, ideias que florescem na sua mente, recursos que aparecem quando você mais precisa. Nada disso é coincidência. Tudo isso é a confirmação de que você está caminhando na estrada preparada para você. Miguel não apenas ilumina o caminho físico, ele também clareia sua mente e seu coração. Aquele nó de confusão, aquela sensação de estar perdido, vai sendo substituída por uma paz firme que não depende das circunstâncias. Uma voz interior confirma: este é o caminho, caminhe nele. Essa visualização não é apenas uma imaginação, é uma experiência espiritual. É o reflexo do que acontece quando você entrega a direção da sua vida a São Miguel Arcanjo. A escuridão não desaparece de repente porque você fechou os olhos. Ela desaparece porque a luz do céu decidiu descer até você. E quando essa luz se manifesta, não há escuridão que consiga resistir. O caminho agora está claro. A dúvida se transforma em clareza. A estagnação se transforma em movimento. E as portas que estavam fechadas se tornam passagens abertas para as oportunidades que o próprio Deus preparou. Tudo isso porque São Miguel está à sua frente, guiando com a espada de luz que nunca se apaga. Agora que você viu São Miguel iluminando o caminho com sua espada de luz, é hora de transformar essa visão em realidade. E a forma de fazer isso é com a palavra falada, porque quando você declara com fé, você cria movimento no mundo espiritual. Cada frase que você vai repetir a seguir não é apenas som, é espada, é chave, é decreto que abre portas que estavam trancadas. Repita em voz firme e confiante, como alguém que assume sua autoridade em Deus. Eu recebo clareza sobre o caminho que devo seguir. Nenhuma confusão vai me dominar, pois o céu já me mostra a direção certa. Minha mente é iluminada pela luz de São Miguel e toda sombra de dúvida desaparece agora. As oportunidades preparadas por Deus já estão vindo ao meu encontro. O que estava fechado se abre. O que estava travado se move. O que estava distante se aproxima. Eu rompo com a estagnação e caminho em direção à abundância que o céu reservou para mim. Não estou mais perdido. São Miguel vai à minha frente e me guia com sua espada de luz. Hoje, portas inesperadas se abrirão diante de mim, e eu saberei reconhecer os sinais de Deus. Minha vida está alinhada com a vontade divina, e nenhuma barreira espiritual poderá impedir meu avanço. Eu caminho em paz, porque sei que a estrada que piso foi preparada para mim pelo próprio céu. Essas declarações não são frases comuns. Cada palavra é um ato de fé. Cada repetição é uma semente plantada que germina em milagres.
Quando você se posiciona dessa forma, o mundo espiritual responde. A dúvida perde sua voz, o medo perde sua força, e a esperança, que parecia apagada, reacende dentro de você como chama viva. Agora, imagine-se declarando isso todos os dias, pela manhã, ao acordar ou à noite antes de dormir. São Miguel não apenas luta por você, ele também guia seus passos para que você não desperdice tempo em estradas erradas. Essas declarações criam disciplina espiritual, fortalecem sua mente e alinham sua vida com as oportunidades que já estão a caminho. O segredo não é esperar que algo mude sozinho. O segredo é declarar com fé, acreditar e caminhar. Porque enquanto você fala, São Miguel age. Enquanto você confessa, as portas se movem. Enquanto você se posiciona, o céu trabalha a seu favor. Este é o momento de assumir a certeza de que você não está mais perdido. O caminho certo já foi revelado e as oportunidades já estão a caminho, porque a luz do céu desceu sobre você hoje. Senhor Todo-Poderoso, diante da Tua presença, eu me coloco agora, com o coração aberto e a fé firme de que nada é impossível quando o céu se move em nosso favor. Eu invoco o poder de São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestiais, para que desça neste instante com sua espada de luz, trazendo direção, clareza e oportunidade para a minha vida. São Miguel, guerreiro de Deus, corta com tua espada toda a confusão que tenta dominar minha mente. Remove as dúvidas, silencia as vozes de medo e destrói as correntes que me mantêm preso à indecisão. Eu clamo, ilumina o meu caminho, mostra-me a estrada certa e revela as portas que o céu já abriu para mim. Pai de bondade, sei que muitas vezes caminhei perdido, tentando encontrar respostas com minhas próprias forças, e tantas vezes errei o rumo. Mas hoje eu entrego meu caminho em tuas mãos e peço que São Miguel vá à minha frente, afastando cada armadilha invisível, cada laço escondido, cada porta enganosa que poderia me levar à ruína. Eu peço, São Miguel, que traga clareza à minha mente, que cada pensamento seja alinhado com a vontade de Deus, que o peso da indecisão caia agora, que a angústia da dúvida seja transformada em paz, e que os meus passos encontrem firmeza sobre a rocha da fé. Neste momento eu declaro em oração: eu não ando mais em trevas, a luz do céu me guia. Eu não estou mais perdido, porque São Miguel mostra o caminho. Eu não vivo mais sob portas fechadas, porque as oportunidades divinas já estão diante de mim. Senhor, abre também os meus olhos espirituais para que eu não perca as oportunidades que o Senhor coloca na minha vida, que eu saiba reconhecer os sinais, valorizar cada encontro providencial e abraçar as oportunidades que vêm das tuas mãos. São Miguel, guerreiro da luz, eu peço que tuas asas envolvam minha vida, que tua espada corte todos os bloqueios que impediam meu avanço e que tua intercessão leve minhas orações até o trono de Deus, para que respostas rápidas e milagres inesperados desçam sobre mim e sobre a minha família. Hoje eu oro acreditando, declarando e recebendo. O caminho certo já está diante de mim, as oportunidades inesperadas já estão se manifestando e nenhuma força contrária poderá impedir o plano de Deus em minha vida. Eu selo esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para clamar contra todos os bloqueios que têm paralisado minha vida. Eu invoco a força e o poder de São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, para que venha agora com sua espada flamejante cortar todo impedimento, destruir toda resistência e abrir caminhos que estavam fechados. São Miguel, guerreiro da luz, eu clamo que tu entres em cada área da minha vida onde o inimigo levantou muralhas. Sejam muralhas de medo, muralhas de miséria, muralhas de enfermidade ou muralhas de atraso, eu declaro que diante da tua espada todas elas cairão por terra. Onde antes havia demora, haverá avanço.
Onde antes havia portas trancadas, haverá acesso. Onde antes havia desânimo, haverá vitória. Pai amado, quantas vezes tentei avançar e algo invisível me puxava para trás. Quantas vezes lutei e parecia que nada dava certo. Hoje eu rejeito essa prisão e peço que São Miguel desça como guerreiro enviado por ti para cortar as correntes e derrubar os bloqueios que não me deixavam prosperar. Eu oro contra toda palavra negativa que foi lançada contra mim, contra toda maldição que foi levantada para travar minha caminhada, contra toda obra de inveja e de confusão. São Miguel, corta com tua espada toda raiz de atraso, toda obra de estagnação e limpa os caminhos da minha vida. Senhor, eu peço que neste instante portas que estavam emperradas comecem a se mover. Que oportunidades que estavam escondidas sejam reveladas, que contatos e encontros providenciais que estavam retidos sejam liberados agora. São Miguel, eu clamo. Pisa sobre toda força contrária que tentava me impedir, expulsa do meu caminho tudo aquilo que não vem de Deus e guia-me para os lugares onde a vontade do Pai já preparou vitória. Hoje eu declaro em fé: não existe mais resistência contra a minha vida. Não existe mais atraso sobre meus planos. Não existe mais bloqueio em meu caminho. Eu sou livre para avançar, porque São Miguel guerreia por mim e os céus já decretaram minha vitória. Eu selo esta oração acreditando que o impossível já começou a se mover. Amém. Há momentos em que Deus começa a mover as peças em silêncio e muitas pessoas não percebem de imediato que o caminho já está sendo revelado. Mas quem abre os olhos espirituais consegue identificar os sinais claros de que São Miguel entrou na batalha e já está guiando cada passo. O primeiro sinal é a paz que invade o coração, mesmo quando as circunstâncias externas ainda parecem as mesmas. De repente, a ansiedade que apertava o peito começa a ceder. A mente que vivia em confusão se aquieta e uma certeza inexplicável nasce. Algo mudou, mesmo que eu ainda não consiga ver. Essa paz não é humana, é o reflexo da espada de luz de São Miguel, cortando as vozes de medo e trazendo clareza. Outro sinal poderoso é a abertura de oportunidades que parecem surgir do nada. Portas que antes estavam trancadas começam a se abrir de forma inesperada. Um telefonema que chega na hora certa, uma proposta que parecia impossível, uma pessoa que cruza seu caminho e traz a resposta que você buscava há meses. Esses encontros não são coincidência, são evidências de que o anjo do Senhor está à frente, preparando o terreno e entregando oportunidades que jamais seriam acessíveis apenas pela força humana. O terceiro sinal é a mudança de ambiente espiritual dentro da própria casa e no convívio diário. Discussões que eram constantes começam a desaparecer. Sentimentos de peso dão lugar à leveza e até o sono se torna mais tranquilo e restaurador. Isso acontece porque São Miguel não abre apenas caminhos externos. Ele também limpa a atmosfera espiritual, removendo aquilo que sugava suas forças em silêncio. Há também um sinal ainda mais profundo: a clareza interior. Aquilo que antes parecia confuso, sem saída, começa a se tornar simples. Decisões que estavam paralisadas se tornam mais fáceis de tomar, porque a mente já não está mais dominada pelo caos. É nesse momento que você entende que não está sozinho. Há uma voz suave guiando, há uma mão forte conduzindo, há uma luz indicando cada curva da estrada. Por fim, os sinais de avanço se tornam visíveis em áreas práticas da vida. Dívidas começam a ser resolvidas, relacionamentos desgastados começam a ser restaurados, projetos que estavam travados voltam a andar. O que antes parecia bloqueado começa a fluir, como se as águas represadas fossem liberadas de uma só vez. Quando esses sinais começarem a aparecer, não duvide.
São Miguel já está mostrando o caminho certo, já está entregando oportunidades inesperadas e já está rompendo com tudo aquilo que antes limitava seu avanço. Este é o tempo de reconhecer os sinais e caminhar com fé, porque o céu já decretou o movimento sobre sua vida. Neste momento, depois de toda a revelação e oração, você já não é mais o mesmo. O céu se moveu em sua direção e São Miguel já está à frente da sua caminhada. As correntes que seguravam sua vida foram rompidas, os bloqueios que atrasavam seus passos já não têm mais poder, e as portas do céu se abriram para derramar direção e oportunidade sobre você. Receba essa verdade. Nada poderá deter o que Deus já começou a liberar em sua vida. De hoje em diante, cada passo será acompanhado pela espada de luz de São Miguel. Caminhos que estavam fechados começam a se abrir, oportunidades inesperadas chegam até você, e aquilo que parecia impossível se torna realidade. É o tempo de viver debaixo da promessa de proteção, avanço e vitória. O que antes era desespero, agora se transforma em esperança. O que antes era escuridão, se torna luz. O que antes era silêncio, se converte em resposta. Declare junto comigo: eu não estou perdido. Eu não estou sozinho, eu estou guiado pelo céu. São Miguel vai me mostrar a estrada certa, e cada porta de abundância, cura, paz e prosperidade já começa a se abrir diante de mim. Nenhum mal poderá resistir, nenhuma confusão terá espaço, nenhuma escassez permanecerá. Hoje é o marco de um novo tempo, e se você sente essa presença agora, se sabe que Deus falou diretamente com você por meio desta oração, faça desse momento uma semente. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa encontrar o caminho certo e receber novas oportunidades. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que está lutando no escuro. Seja você a ponte que leva essa luz até a vida dele. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração de poder e transformação. Cada vídeo aqui é uma oportunidade do céu para você continuar vivendo sob direção e proteção. Ative também o sininho para que nenhuma palavra profética deixe de chegar até você no momento certo. Hoje, você não apenas assistiu a um vídeo. Hoje, você viveu um movimento espiritual. São Miguel Arcanjo entrou em sua história e já está mostrando o caminho. Caminhe com fé, porque a partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma.